quando começar a receber mensagens das pessoas, olha, você pode me ajudar com isto, eu vi que você percebe imenso disto. Será que me pode dar umas dicas nisto e isto? Vai ficando mais nichado, vai ficando um nicho. Quando nota que as pessoas estão a procurá-la para pedir ajuda em relação a algo, você sabe que pode monetizar isso. Olá, bem-vindos a mais um Podbext, mais um episódio do seu podcast, que é a extensão da tua empresa, é mais uma solução, mais um caminho para você ouvir e aprender sobre negócios, ideias para te fazer prosperar, como as histórias dos nossos convidados. Eles são muito generosos, gentis, e eles vêm aqui contar as histórias de vidas deles, da vida inclusive empreendedoras deles. E hoje eu vou contar para vocês quem é o nosso convidado muito especial. É um convidado importado, um convidado internacional, com uma super repercussão na internet, digamos assim, né? Ele tem uma fama muito grande e nós tivemos a honra de ele aceitar, né? Dele aceitar o convite de vir aqui dividir com a gente as informações, as dicas e os insights que o fizeram chegar num sucesso do seu caso. Muito bem-vindo, obrigada. Adolfo é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, obrigada. Pode falar um pouquinho aqui com a gente. Obrigado, Thaís, por me receber. Muito obrigada, Adolfo. Eu vou começar assim, eu sempre começo como uma historinha cronológica. Então, vamos dizer que eu sei que nosso público tem muitos já que são seus seguidores que estão prestigiando e ouvindo a nossa entrevista, mas já te conhecem, te seguem e te modelam o teu exemplo. Então, eu queria que você contasse para quem não te conhece brevemente um resumo de quem é o Adolfo, o que o Adolfo faz e onde você já chegou até agora, o que é o assunto que com conhecimento de causa você vai vir trazer informação rica pra gente. Conta um pouquinho assim, quem não te conhece, quem é o Adolfo, o que você faz? Claro que sim. Então, nasci em Portugal, então daí vem o meu sotaque. Sim, eu falei que ele é importado. Nasci em Portugal, vim morar para aqui, para a América do Sul há alguns anos. E basicamente eu cresci um negócio online do 0 até 2 milhões de reais por ano, apenas com tráfego orgânico, sem um único anúncio pago, tráfego pago, nada disso. E então, quando eu fiz isso, também se traduziu em ganhar cerca de 5 milhões de inscritos, assim, nas redes sociais, nas plataformas diferentes. A empresa hoje em dia está praticamente automatizada, construí uma equipa que basicamente eu só tenho que aparecer no conteúdo e a minha equipa trata de tudo o resto, que é da gestão, exatamente. E então eu estava com bastante tempo livre com o negócio todo automatizado e tinha pessoas a perguntar-me como é que eu consegui fazer isso. Como nós estamos perguntando. Como vocês estão a perguntar. E então, um projeto que eu comecei há alguns meses atrás é ensinar como é que eu fiz isto. Ensinar como é que eu viralizei, como é que eu monetizei. E pronto, espero hoje poder dar valor à sua audiência a falar como é que eu fiz então isto. Então, nos conte qual que é o canal, o Instagram principal, que foi esse que chegou em 5 milhões, né, de 5 milhões foi nas plataformas todas juntas. Juntas, tá. Ou seja, YouTube, Instagram, TikTok, essas todas. O meu nome é Adolfo Pereira, mas eu lá nos Estados Unidos eu usava um apelido, um codinome, que é Adolfo Tex. TEX. Era tipo o nome que eu usava lá nas redes sociais dos Estados Unidos. Ou seja, que foi onde viralizou, Adolfo? Foi onde viralizou, exatamente. E as minhas redes sociais, e essas são todas em inglês, certo? Essas que eu consegui os 5 milhões. E essas são as que eu falo em português. As que eu falo sobre o que eu falei, sobre viralizar e tudo, é Adolfo Pereira. Essa sim é o meu nome verdadeiro que eu uso nestas redes sociais que agora. Tá aqui embaixo o @ dele, tem o QR Code para você entrar em contato nas redes sociais dele e também segui-lo para entender como é que foi esse fenômeno. E qual era o assunto, Adolfo, que foi trazendo tantos seguidores? Era cotidiano? Você vlogava a sua vida? Ou você dava dica? Eu já sei, porque eu te sigo e fui também aprender e conhecer do seu conteúdo, porque realmente é instigador a gente saber como que
foi um crescimento tão grande e orgânico, Sim. sem compra de seguidores e tudo mais. E qual era o assunto que trazia tanto interesse em todos? Eu vi que você fala de saúde, Era. de vida fitness. Era. Mas, assim, dizendo isso, eu acho que qualquer tema, hoje em dia, dá para viralizar, dá para fazer uma boa renda com isso, ok? Esse foi o tema Lá que eu quando fiz. começou, nos Estados Unidos, Isso. Adolfo Tex. Isso, era saúde, mas... Era vida fitness. Perca de peso, ganhar músculo, tudo isso. Mas, dito isso, eu acho que qualquer tema dá para, hoje em dia... Escalar. Qualquer tema dá para ser criativo. Se for com criatividade suficiente, dá para escalar, sim. Perfeito. Você apresentou perfeitamente, assim, contextualizando como está hoje, como você chegou até aqui hoje. Vamos voltar só um pouquinho e dizer como que a gente formou, como que aconteceu o crescimento, a formação do Adolfo criança, o que você gostava, o que você acha que foi, talvez, seus pais, você foi se inspirando, e você teve essa ideia, essa ideia mesmo, para começar a empreender com a internet. Então, se você chegou a trabalhar antes, de uma forma comum, né, tradicional, ou se você estudou a área fitness, então, ele disse que dava dica de como perder peso, ganhar músculo. Então, era o quê? Você foi um educador, estudou educação física Sim. antes? Como é que foi? Desde criança, você tinha essa coisa de vou fazer dinheiro, vou vender uma bala, sabe, do empreendedor? Sim. O que você gostava, e acho que sempre você foi muito desinibido, eloquente em falar muito bem, né? Já era uma característica, não tem como ter desenvolvido isso dos 20 anos, enfim, pra cá. Acho que já era uma criança, assim, muito extrovertida, eloquente e tudo mais. Conta um pouquinho do pequeno Adolfo. Então, falando um pouco do início, eu era sempre a criança que mais gostava de receber ordens dos professores. Eu Gostava? não gostava. Ah, não gostava. Era a pessoa que menos gostava de receber ordens dos professores. Era a pessoa que, assim, eu realmente tinha a capacidade cognitiva, mas eu não concordava com muitas das coisas que os professores me diziam. E então... Era um rebelde. um bocado, um bocado, pode-se dizer isso. E quando estava na faculdade, eu cursei arquitetura Ah, sim. e foi aí que eu comecei o meu primeiro negócio. Que na altura o meu primeiro negócio foi freelancing de design gráfico. Eu fazia branding para empresas, logótipos e assim. E foi o meu primeiro episódio assim de fazer dinheiro online. Era uma arquitetura digital que você fazia, né? Era um designer Eu fazia o digital. design gráfico lá. E foi aí que começou. Assim, foi aí que eu me apercebi que realmente as pessoas dos Estados Unidos têm um poder de compra muito maior do que alguém de Portugal, do Brasil, etc. Foi aí que eu comecei a postar conteúdo em inglês. E foi aí que tudo começou e que eu vi que realmente fazer dinheiro online Você funcionava. estava nos Estados Unidos ou estava Não, em estava em Portugal Portugal. e postava Em inglês. fazendo ainda a sua faculdade de arquitetura? Exatamente. De qual cidade de Portugal que você? Porto. Em Porto. Exatamente. Certo. E depois, em 2020, foi quando eu decidi transicionar para um modelo de negócio diferente, já que eu estava com a empresa de design gráfico, Sim. e em 2020 eu fiz esta transição para o fitness, então tirei certificado de personal Sim, trainer, sim. de nutrição e disso tudo. Qualificou. Qualifiquei-me e transicionei aí em 2020. Na pandemia. Na pandemia que houve muita demanda de pessoas que não podiam ir treinar para a academia e tinham que treinar em casa, certo? Tinha. Então foi aí que eu fiz essa transição. A transição correu bem, assim, o negócio escalou muito mais do que o negócio anterior tinha escalado, e foi aí que eu comecei então esse segundo negócio, que entretanto o primeiro design gráfico eu vendi tudo, sim. e dediquei-me apenas ao de fitness. Durante 2020 até o ano passado, 2024, eu estava assim bastante envolvido. 2024 eu automatizei quase tudo, então agora é que estou agora a dedicar a este outro negócio de ensinar as pessoas a fazer e a monetizar e viralizar e tudo. Sim, é uma mentoria Exatamente. para conteúdo digital. Exatamente. Mesmo, para você virar um fenômeno, como, né, para o seu mentorizado conseguir o resultado em sucesso digital como você conseguiu. Você Exatamente. ensina o caminho. E ficar uma voz, assim, com credibilidade online do tema que a pessoa realmente tem, certo?
Certo. E a gente trazendo para o nosso cenário, que é o de consultoria, que nós temos aí um braço de fora para as empresas, que é o que a Bext oferece com o projeto do Bext 360, o nosso produto. Como você acha que, apesar de muito novo, você já teve... Nunca trabalhou para os outros, pelo que você contou, quando você estava na faculdade, já teve essa ideia de criar ali o seu escritório de design gráfico Comecei digital. como um freelancer. Os primeiros anos era eu no meu quarto, era mas isso, primeiros você anos. empreendeu, Mas você era o dono do seu negócio. Exatamente. E aí você sabe as necessidades, as dificuldades de ser dono do seu negócio. Sim. Teve ali algum momento que você passou que você acha que se tivesse uma consultoria, um olhar de fora, de terceiros, de pessoas especialistas que talvez com um gabarito de mais tempo de experiência, que você, se você tivesse contratado uma consultoria assim, poderia ter tirado você de alguns maus momentos que te fizeram faturar mais devagar ou faturar menos, e se você tivesse essa consultoria, você teria decolado mais rápido, monetizado mais rápido, isso Sem ainda dúvida. dizendo naquele âmbito de design mesmo. Sem dúvida. Foi assim, quando me perguntou o pior erro que eu fiz Sim. nesta jornada, foi não ter contratado alguém para me dar mentoria mais cedo. Que eu, quando fiz isso, foi quando o negócio, assim, escalou muito mesmo. A sua mentoria foi na área já do fitness? Isso. Ou você não tinha estudado, não tinha feito uma mentoria digital para trabalhar a sua empresa de design? Você estava trabalhando ali com a sua experiência empírica, com o que você aprendia na Eu faculdade. entrei numa mentoria, mas era em grupo. Ah, Nunca tá. foi 1 a 1. Entendi, Ok? entendi. Eu estava em aulas de grupo com esse negócio que eu tinha do design gráfico, o que ajudou, ok? Para alguém que não tem nada, já é um começo ter uma mentoria em grupo com alguém que realmente está onde vocês querem estar a ensinar, já é algo. Mas assim, a virada de chave foi, sim, na segundo negócio que eu tive, foi quando eu contratei o mentor 1 a 1. Era ele a ver o que eu estava a fazer e ele a dizer-me exatamente, olha, muda isto, isto e isto. Foi assim, num período de meses, o faturamento assim, multiplicou por 5, por 10 e foi assim, explodiu. E as marcas te procuravam? Ou foi o faturamento que você conseguia monetizar só por causa dos likes, das visualizações? Foi sempre, eu nunca quis depender das plataformas a pagar-me. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio, Sim. que eu próprio, as pessoas pagavam diretamente a mim. Nunca... O seu produto, Exatamente. que era o seu coach serviço. de emagrecimento ou Isso. troca de gordura por massa. Exatamente. Era a sua aula, o seu direcionamento para conseguir um corpo mais saudável, mais Exatamente. musculoso, enfim. Exatamente. Entendi. Então você vendia esse produto que era online por causa da pandemia. Isso. Um serviço. Eram aulas online? Era acompanhamento de tudo que a pessoa precisa, ou seja, ensinávamos a pessoa como treinar na academia, todas as semanas ela recebe plano de treino, plano Você disse alimentar. que também nutrição você se qualificou, Isso, então exatamente. como comer. Exatamente. E todas as semanas era atualizado até a pessoa ter o resultado. Era um certo? programa E de 6 meses, 12 meses, tinha assim pacotes diferentes. Sim. E sim, mas sempre foi essa, apesar que as plataformas sim, elas pagam um pouco, mas é menos de 20% o faturamento que a plataforma paga. Realmente o serviço é sempre o que é melhor ter como fonte de rendimento, eu acho. Então você começaria assim dando essa grande dica, uma primeira grande coluna de direcionamento para quem está nos ouvindo e quer começar também a explorar esse mundo digital. Não adianta só ficar falando de si, vlogando e tudo mais. Tem que ter por trás um produto / serviço, algo para você comercializar, oferecer para o seu seguidor, porque isso é a principal fonte Eu acho de que entrada. mesmo antes de produto ou serviço, para além da pessoa falar só de si, a pessoa tem que ser mestre em alguma coisa. Sim. De valor. Sim. A pessoa, nem que seja só, eu sei muito bem fazer maquiagem, eu sei muito bem fazer unhas, mas a pessoa tem que ser melhor do que as pessoas, do que 80% das pessoas em algo. Okay? Tem que se destacar em alguma atividade. E vai saber qual é que é o produto, o serviço, a comunidade que tem que criar quando começar a receber mensagens das pessoas. Olha, você pode me ajudar com isto, eu vi que você percebe imenso disto. Será que me pode dar umas dicas nisto e isto? Vai ficando mais nichado, vai ficando um nicho. Quando nota que as pessoas estão a procurá-la
para pedir ajuda em relação a algo, você sabe que pode monetizar isso. Até isso acontecer... Estão querendo o seu conhecimento. Isso. Até isso acontecer, não aconselho forçar um serviço, não aconselho forçar um produto, porque as pessoas às vezes ficam muito, infelizmente, dependentes de fazer dinheiro para seguir, né? Para seguir, e então nessa pressão elas vendem muito nas redes sociais, fica muito saturado. Não, ok? Elas é vendem bom para primeiro, engajar, para ter isso, engajamento. Porque... é bom primeiro ficar mestre, ficar realmente bom, e depois partilhar esse conhecimento nas redes, e quando as pessoas a procuram para esse conhecimento, aí sim começar a ter a ideia de criar algo. Esse é o principal, uma das coisas que me deixa assim mais frustrado quando eu vejo pessoas, é que muitas pessoas não são mestres em nada. Eu vou à academia e vejo um personal trainer gordo. Eu vou ao dentista e vejo a dentista com os dentes tortos. As pessoas não são mestres em nada hoje em dia. Parece que só fazem o trabalho porque têm que fazer, só fazem para fazer o mínimo de faturamento para sobreviver, e não perdem tempo a obcecar, a ler sobre o assunto. Não perdem tempo a obcecar, a ver documentários sobre o assunto, a ver vídeos, a comprar mentorias. Assim, é muito raro. Parece que a competição hoje em dia é tão baixa em qualquer coisa, porque as pessoas... A régua está baixa, estão muito distraídas com tudo. Estão muito distraídas com futebol, com as notícias, com isto, aquilo, em vez de focar, não, eu sou um mestre nisto, eu vou ficar bom nisto. A maior parte do meu dia vou dedicar 5, 6 horas, durante meses ou anos, a entender sobre isto. Porque as pessoas têm que entender, não é a universidade que se vai tornar mestre em alguma coisa. A não ser que seja uma pessoa que tenha um trabalho tipo cirurgião, ou assim, que é uma coisa mais técnico. Agora... não vai ficar um mestre de psicologia só porque cursou psicologia. Só com diploma. Não vai ficar um mestre de economia só porque tirou economia. A pessoa tem que, em casa, sozinha, obcecar. Obcecar com aquilo. E é difícil obcecar com alguma coisa se realmente não tiver paixão. Por isso é que é importante escolher algo assim, que você pelo menos gosta um bocadinho. Sim, que você tem ali um dom, uma predisposição. Certo. E a pessoa realmente tem que obcecar com aquilo... e aquilo tem que ficar o foco da vida da pessoa durante anos, até pensar, ok, agora sim vou ensinar sobre isto. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas que ensinam a crescer nas redes sociais. Sim. As pessoas e essas pessoas, os únicos vídeos virais que tiveram foi a ensinar sobre redes sociais. Elas não tiveram experiência antes sequer. Qual o portfólio delas, né? Exatamente. Exatamente, então eu vejo pessoas assim sem resultados, sem ficar obcecadas com algo, a querer ter uma opinião online, e depois as redes sociais acabam por ter muito lixo, muitas pessoas a falar por falar. Sim. E então sim, eu aconselho sempre as pessoas, isto para voltar ao começo desta questão, antes de venderem algo, fiquem mestres nisso, depois de ficarem mestres, comecem a realmente falar sobre isso online, e quando vocês estiverem procura de pessoas a quererem a vossa ajuda, aí sim criem algo para com mais valor do que vocês têm nas redes, para vender. Aí sim, mas não antes disso. Entendi. Seria o meu conselho. Você tinha dito, eu achei um termo muito legal. Até você você falou uma voz influente naquele assunto. Que é isso que você direciona, que você dá de caminho para os seus mentorizados. Você tem que ser uma voz influente nesse tema. Por exemplo, na manicure, você tem que ter uma voz de influência, você tem que querer ser ouvido, porque você já fez diferente da maioria e teve resultado. Então, você realmente é observado, uma voz influente nesse seu tema. Então, é essa busca, a princípio, para você ir do degrau 1 para o degrau 2, e aí com paciência e dedicação, chegar no degrau 3, que é realmente criar o conteúdo e fazer com que o seu conteúdo seja interessante para ser comprado, né? Então, primeiro você tem que ter ali uma reputação naquele assunto que é o que você escolheu e que você realmente tem uma predisposição a dominar, né? Então, mais ou menos aqui a gente já tá tirando uma mentoria dele básica, mas assim, traçando um caminho de como é um mapa ao tesouro para chegar no objetivo de ter uma rede social bem procurada, com as pessoas que queiram te seguir, porque aí a própria procura dos outros seguidores e tudo mais vai fazer com que o algoritmo vá te divulgando. Uma boa forma da pessoa ver
que algo é o que a pessoa deve falar online, é se com as pessoas que estão à sua volta no dia-a-dia, Na vida real, elas você vêm não até si precisa. sobre este assunto. Legal, boa Elas dica. vêm até si, olha, qual é que é o suplemento que eu devo tomar para adormecer melhor? Olha, eu quero... Como eu faço pra ser igual você no quesito de, sei lá, de É. ter um cabelo igual o seu? O que as pessoas vão até si no dia-a-dia a perguntar sobre um assunto é a dica, ok, eu vou aprofundar o meu conhecimento nisto para começar a falar online. E depois, quando a pessoa realmente vê isso, aí é toda uma nova missão de como a pessoa obcecou em ficar mestre neste assunto. Depois a pessoa vai ter que ter, depois da pessoa ficar mestre neste assunto, a pessoa vai ter que ter um período que vai ser mais curto, mas que vai ter que obcecar por ficar bom em redes sociais. Que aí é o curso que você Não prepara. necessariamente, a pessoa nem tem que procurar a mim. Não a a pessoa, você, mas é aí a pessoa, que você tem a uma pessoa opção. tem que pesquisar Sim. o que é que realmente está agora a viralizar, o que é agora os vídeos que estão a funcionar. Tendências, Isso. as trends. Sim, a pessoa tem que realmente entender sobre aquilo, quer pagando alguém para lhe ensinar ou quer sozinho, ok? Mas a pessoa tem que obcecar durante alguns meses, algumas semanas pelo menos, sobre realmente entender como é que as redes sociais funcionam. Que é um dos maiores erros que eu vejo atualmente com donos de pequenas empresas, é que contratam para fazer uma tarefa sem eles saberem fazer a tarefa primeiro. Contratam uma pessoa para gerir as redes sociais antes deles saberem viralizar. Como é que vocês vão saber se a pessoa está a fazer bem ou mal Exato. se vocês não sabem fazer sozinhos? Exato. Sempre, em todos os negócios que eu já tive, eu aprendi a primeiro a fazer a tarefa antes de delegar a alguém. Para você poder julgar se está sendo bem feito o Exatamente. trabalho que você está investindo. Exatamente. Se Para havia um uma prestador tarefa, fazer contigo. se eu conseguia pegar, filmar um TikTok, editar o TikTok em 40 minutos e eu contrato um editor e ele está a fazer em 5 horas, aí já eu tenho um ponto de referência a ver que está alguma coisa mal. Agora, se eu não tivesse nenhum ponto de referência, como é que eu ia saber? Aqui no Brasil, e isso tem um ditado, né? Não sei se também em Portugal tem e se é adaptado. Que você falou que é hands-on, é o próprio dono fazendo, o olho do dono que engorda o gado. Então, não sei se em Portugal tem algo assim. É o dono lá, cuidando do boi no pasto, enfim. O olho do dono, o dono presente, Dá pra o dono atenção. hands-on, Sim. prestando atenção, estando lá também, sabendo qual ração que ele tá comendo, gado. É o olho do dono que vai engordar o gado. Então, o Gosto dono desse muito ditado. ausente, o dono muito de fora, o dono só confiando de que esse editor que ele mandou fazer, ele não tá por dentro, não tá ali com o olho dele, não vai engordar. Eu gosto o desse gado, ditado. né? Gosto desse Então, ditado. é uma analogia com o que você disse. Primeiro, você tem... Por exemplo, na nossa casa, às vezes nós temos uma secretária que ajuda a gente, alguém na limpeza, enfim. Se eu também não sei fazer, não me interessei em aprender, saber quanto tempo leva para limpar minha geladeira, para limpar meus vidros, não sei como é. Se ela não fizer bem, e eu vou apagar, né? Vou pagá-la. Como que eu vou julgar e dizer que vai mais rápido, querida, ou né, não ficou bom, porque eu primeiro não sei como cobrá-la. Então, incorre exatamente nessa grande dica, nisso que você falou, é pra vida, não Exatamente. é só para os seus negócios. E acho que um grande problema é que muitas vezes os donos de empresas ficam com um ego muito grande. A minha empresa já fatura 200 mil por mês, E já aí fatura só 300 delega, mil. Adolfo? Eu não tenho tempo para andar a mexer no TikTok. Ah. Eu sou um empresário, já tenho uma empresa. Sou executivo, Sou não executivo. sou marketing. Andar a mexer no TikTok, não. Isso é para crianças. E ficam com o ego muito grande. E não percebem que se soubessem realmente fazer o que os adolescentes fazem, mexer no TikTok, a empresa ia ter um lucro, se calhar, 2 vezes maior. Sim. Porque eu vejo donos de empresas a falar sobre faturamento. Não, mas diga-me qual é que é o lucro. Sim. De que é que me serve ter um faturamento de 1 milhão por mês se eu só estou a lucrar 50 mil? Sim. Ou 100 mil? Para onde está saindo esse faturamento? Não adianta ter um faturamento muito alto e isso incorre, mais uma vez, no que nós dissemos do produto da consultoria do Bext 360, do projeto. Porque com essa análise de consultores, de pessoas mestras nos seus, né, nos seus nichos, nos seus ecossistemas, na área tributária, na área jurídica, na área de marketing, na área de processos, de fluxo, para
para sua fábrica, enfim, de fluxo para sua área administrativa, para o seu comercial. É aí que você vai ver onde que está vazando, saindo dinheiro, e aí a gente reduz custos para aumentar os lucros. E uma das piores hoje em dia é sempre os anúncios. As empresas estão a gastar muito, muito dinheiro em anúncios quando as redes sociais pagam para vocês viralizarem. Se vocês viralizarem, é custo reverso. Vocês nos anúncios, vocês têm que pagar à plataforma. Ganha dos dois lados. Mas com conteúdo viral, as plataformas pagam a vocês para divulgarem o vosso produto. Sim, para criar conteúdo. Exatamente. Para criar vídeos. Exatamente. Então, isso eu acho que é outra coisa relacionada com o ego. Os donos de empresas ficam, ou donos de negócios ficam muito, eu faço 1 milhão por mês, eu faço isto por mês. Não, mas quanto é que faturas? Porque eu preferia muito mais ter um negócio que fatura, digamos, 300 mil e que eu lucro 200, preferia muito mais isso do que ter um negócio que fatura 1 milhão por mês e eu lucro meio milhão. Eu preferia lucrar menos, mas a dor de cabeça de ter um negócio que fatura 1 milhão vai ter que ter, em vez de ter 5 empregados, vai ter que ter se calhar 20. Sim. Certo? Vai ter que ter muito mais pessoas com quem vai ter que falar. Muito mais energia gasta. Sim, muito mais, eu preferia lucrar menos, mas realmente ter uma empresa que é mais, em inglês chama-se lean. Uma empresa que realmente funciona com poucas pessoas, mas ao máximo. E realmente eu acho que viralizar nas redes sociais é o que potencia realmente isso a acontecer. E não estar dependente de anúncios. Porque estando dependente de anúncios, assim, eu já vi histórias de horror. De pessoas que estavam a pôr muito dinheiro em anúncios e depois não havia retorno e as pessoas ficavam na dívida, certo? Já vi histórias de horror com anúncios. Porque eles tiravam uma fatia ali do investimento, Uma fatia muito grande. de propaganda, porque também, como eles não sabiam fazer, Exato. o que era cobrado deles da agência de marketing, eles achavam que era justo e eles pagavam Exatamente. aquilo. Porque se você sabe fazer, você sabe que não custa tão caro assim. Vamos voltar para o exemplo da secretária na nossa casa. Se você sabe fazer, enfim, ela vem e cobra um valor tão alto e diz que vai demorar tantas horas, você fala, não, esse preço não é o preço que mais ou menos o mercado cobra para uma diária de faxina, enfim. Você tem que saber o que é para também ser justo na hora de pagar. Exatamente. Exatamente isso no marketing. E outra coisa, desculpe-me interromper, na parte do pagar, há uma forma que é de pagar aos empregados e que é impossível um negócio realmente pôr você na dívida, pôr você numa situação má, que é, para além de não te ficar dependente de anúncios, ou seja, não está a pagar no está a depender da viralização. Não ficar dependente disso. Exatamente. Se você, para além disso, se os seus empregados receberem a comissão, é impossível um negócio correr mal. Você acha que isso é uma grande motivação? Fazer com que eles participem, a participação deles. Exatamente. Não só é uma boa motivação para eles, como para si diminui muito mais o seu risco. Porque se calhar se está a pagar 10 mil reais por mês a um empregado e ele não faz o trabalho corretamente, não tem nada a perder e o seu negócio tem um mau faturamento esse mês e você fica na dívida, tudo corre mal. Agora, se ele receber a comissão, ele sabe, por exemplo, está a fazer chamadas de vendas, ele sabe, ok, eu vou querer trabalhar mais para fazer mais vendas porque a minha comissão vai ser melhor. Em vez de fazer 10 mil, se calhar vou fazer 15 se eu trabalhar mais, certo? Sim. Então, essa é outra dica. Para além de, em vez de depender de anúncios, começar a depender mais de viralizar com conteúdos, a segunda coisa é começar a pagar mais à comissão do que o fixo. Do que fixo. Ou uma mistura, ou pelo menos uma mistura, ok? Mas eu nunca faria 100% fixo, um salário dos empregados. Salvo raras exceções, quase, mas para, assim, mais de 60% dos negócios dá para fazer quase tudo à comissão. Tem como amarrar com a sua produção. E até, sua comissão está amarrada às suas entregas. E até para a própria pessoa que está a receber o serviço, vai receber o melhor serviço. Eu se vou a um restaurante, se a pessoa que me está a servir no restaurante, o garçom, há um sistema que a pessoa recebe uma recompensa maior se fizer o melhor serviço, o garçom vai fazer um melhor trabalho. Vai se dedicar mais, vai atender muito melhor. Exatamente, do que se for um salário fixo. Então é melhor para a pessoa que está a receber o serviço, é melhor para o empregado e é melhor para a pessoa que está a contratar. É melhor para todos. Sim. É melhor para todos, por isso é algo que eu não percebo como é que não se faz mais. Sim. Hoje em dia. Hoje em dia, que a gente vê na maioria dos segmentos, é só o comercial que é assim, né? Bonificado com as comissões, ele tem normalmente um start ali, um fixo bem baixo, para ele ter que
correr e decolar para garantir na comissão. Porque a visão, né, dos empresários gerais é que eu não vou dar um bom salário, enfim, para um vendedor, senão ele vai se acomodar e não vai atrás. Mas todas as outras áreas eu acho que também teriam que ter uma meta de entrega, enfim, chegar ali. Não sei como os empresários, enfim, você que é mais informado nessas áreas e tudo mais, saberia como criar a métrica para todas as áreas. Como que o financeiro pode entregar mais? Como que o RH pode entregar mais? É daí que vem saber fazer antes de delegar. Sim, exato. Porque já fica com uma ideia, se eu fizer esta tarefa em 2 horas, a pessoa pelo menos não vai ter que precisar muito mais do que isso para fazer a tarefa. Então, se ela fizer, ela ganha um bônus. Por exemplo, assim um exemplo, mas Sim. é por isso que vem saber fazer a coisa antes de delegar. Sim, perfeito. E aí eu queria saber de você agora, para a gente pensar em futuro. No que você já chegou, que você chegou no topo com a Adolfo.tex. E isso, aí você até não terceirizou, automatizou, e agora tá indo. E isso é um seu case de sucesso que você usa para usar o caminho, as ferramentas do que você implantou lá, você usa para dar as aulas para a sua mentoria. E agora você está focado e está se realizando em trazer clientes, trazer alunos para você ensinar e aí fazer o resultado deles. É isso que te esquenta o coração, que te traz o sucesso no momento. E depois disso, o que o Adolfo tem de pretensão? O que você sonha depois da mentoria? O que você deseja? O que você planeja daqui a uns anos? Como que você quer fazer? Você quer continuar com a mentoria? O que você deseja para os seus negócios? Quais são as suas ambições mesmo, os seus sonhos business, assim, para essa área, Adolfo? Sim, neste momento é realmente esse o foco que eu quero ter para o futuro próximo, certo? Uhum. Porque começou há 6 meses, né, Exatamente, Adolfo? é algo que eu comecei há pouco, os meus clientes são apenas clientes privados que eu tenho, que estou a ajudar. Por isso é o meu foco neste momento, agora. Você está desenvolvendo esses primeiros clientes ainda, Exatamente. né? Eles estão bem bebezinhos. Já tem resultados, sim, mas é algo que eu estou... Lá está. Eu não gosto muito de apressar, querer vender algo para as pessoas e assim, não gosto muito de apressar. Isso eu acho que fica muito superficial. Não gosto muito de apressar as coisas. Por isso, este é o próximo passo. Este é o passo que eu estou focado... Concretizar a mentoria. Exatamente. É o passo que eu estou focado agora. E estou focado em transmitir o meu conhecimento para as pessoas através desse curso. Através da online, através das minhas redes sociais, no caso. E por isso, um pé à frente do outro. É o que nós dizemos lá em Portugal. Ou seja, estou focado nisto agora. É o que eu tenho focado para agora. E depois o que vem no futuro, o futuro... Deixa esse pé de hoje bem sustentado, bem sólido, antes do próximo. próximo. Exatamente. Então, você disse que nas suas redes sociais você também divide muito dessas informações e conhecimento. Eu creio que de um nível um pouco mais raso do que você aprofunda na mentoria para esses empresários privados que te contratam e de forma 1 a 1 você os desenvolve. 1 a 1 temos, eu também planejo criar uma comunidade, ou seja, uma comunidade que realmente vai ter várias... É o seu grupo de empresários... Exatamente. Desenvolvendo suas dicas e tudo mais. Sim, mas lá está, agora... O que eu faço, esses são privados, agora o que eu faço é, nas minhas redes sociais, partilho o conhecimento das minhas redes sociais, é o que eu estou focado agora, e é isso, basicamente. O CNPJ, Adolfo, dá agora uma explanada pra gente, o CPF, a pessoa, Adolfo. Como é no dia a dia? Como você se divide no seu planejamento de tempo, para você ter seu tempo de lazer, do seu tempo de autocuidado, né, de saúde, de treino, assim, de cuidado dos 3 pilares do empresário? E porque você é uma figura pública, uma figura conhecida. Então, como você cuida do teu corpo, da sua saúde, da tua mente, para você se desenvolver cada vez mais, sempre estar em conhecimento, em estudos e tudo mais, e cuida das suas emoções também. Claro. Ou você, enfim, já passou por algum momento que você acha que estressou, teve um burnout aí e chegou a ter algum problema de ter esquecido do seu autocuidado e de tanto se dedicar para o trabalho, você falou, opa, peraí, eu tô esquecendo, eu tenho que voltar, e aí retomou os seus hábitos de autocuidado, enfim, do seu lazer e tudo mais. Certo. Eu, por mim... São quase 5 anos já fazendo isso, desde 2020 que você falou que começou, né?
Para mim, há 4 áreas. Se uma pessoa focar nestas 4 áreas ao longo do seu dia, normalmente a pessoa sente-se concretizada ao Ela fim vai do ficar dia. equilibrada. Isso. Então, Que abram é, os ouvidos. que é a carreira, a saúde, relações e espiritualidade. Se a pessoa focar nessas 4 coisas ao longo do dia, assim, é muito difícil a pessoa não chegar ao fim do dia e sentir. As pessoas dizem, sinto-me mal, sinto-me deprimido, e depois vai saber a vida da pessoa e é uma vida assim muito desequilibrada que não tem, tipo, há sempre uma destas 4 coisas que está a faltar. Ok? Então, por exemplo, o meu dia a dia assim, é fluido, mas mais ou menos vai assim. Eu gosto de acordar cedo, gosto de manhã, depois de tomar banho e comer alguma coisa, gosto de atacar logo o trabalho. Gosto de sentar-me, colocar-me logo em frente do computador E criar. e atacar as tarefas que eu tenho para o dia. Para mim, assim, há algumas frases clichê, mas que fazem muito sentido. E uma das maiores é: se ganhares amanhã, ganhas o dia. Para mim é das maiores, ou seja, eu de manhã acordo e as 4 primeiras horas do dia é para atacar as tarefas que eu tenho em termos de carreira, ok? Certo. Que seja em termos de conteúdo, seja em termos de negócio, o que seja. Eu gosto ali daquele período das 8 ao meio-dia, atacar essas tarefas. Carreira. Depois vem a saúde. Gosto de Comer bem, comer bem, claro, corretamente. mas eu uso aquele período de meio do dia para fazer uma pausa no trabalho e para ir para a parte da saúde treinar. Certo. Seja fazer àquela hora de almoço, meio-dia às 2, eu gosto de ou ir a treinar, à academia, ou fazer desporto, jogar um paddle com os meus amigos, ou que seja alguma coisa ativa, alguma coisa que me vou estar a movimentar. Correr, você corre ao ar livre também ou prefere sempre indoor? Correr às vezes ao ar livre. Essa é a segunda parte, que é também uma pausa a meio do dia, de não estar ali no computador e tudo mais. Você limpa a mente, né? Exatamente. Depois, à tarde, é o segundo bloco para a carreira, em que gosto realmente de ir e atacar mais tarefas. Mais umas 3 horas. Sim, 4. exatamente. Aí normalmente também é normalmente das 2 até às 5, 6, uma coisa assim, ok? E essa hora 5, 6 aí está feito o trabalho. E aí vem a parte das relações, ok? Seja estar com amigos, Família. seja Você tem família no Brasil? em Portugal. Em Portugal. Em Portugal. Quando estou em Portugal, estar com a minha família. Sim. Quando estou aqui, fazer uma chamada com Com eles. eles. Se eu estiver a namorar, estar com a minha namorada. Sim. Se eu estiver solteiro, Com os amigos. conhecer uma menina nova. É o período para realmente relações. Cuidar do seu social. Que é relacionamento. Exatamente. Social. E depois, esse é o período, digamos, das 6 às 9, o que seja. E depois, o último período do dia, que é a noite, aquele período ali das 9 às 11, ou o que seja. Que você já vai desacelerando. Exatamente. Para mim é a parte mais espiritual. Amém. É a parte que eu não gosto mais de ler. É a parte que eu não gosto mais de pegar no papel e caneta e escrever. Ok? É a parte que eu gosto de meditar. Okay. E o ler também é conteúdo, não só espiritual, o ler também é conteúdo que você desenvolve para o profissional, então é ler livros técnicos, ler livros que desenvolvem as suas empresas, ou é ler só para desenvolvimento pessoal mesmo, ler só autoajuda, ou você nesse momento da leitura, que é do seu espiritual também, é algo relacionado para o profissional? Eu acho que a melhor forma de uma pessoa encontrar o livro que tem que ler naquele momento é a pessoa pegar no papel e numa caneta e escrever como é que a vida da pessoa vai. O que é que está a correr bem na vida, o que é que não está a correr tão bem. E vai haver sempre um ponto que está a ficar para trás em relação aos outros pontos. Sim. Seja a saúde da pessoa, seja o nível mental, a pessoa realmente está bem sucedida no mundo físico, mas está estressada mentalmente. Sim. Há sempre um ponto que está um bocado para trás. A pessoa vai encontrar esse ponto e vai pesquisar quais é que são os livros mais populares sobre esse ponto. Para ela conseguir equilibrar esse ponto para trás e trazer todos para o mesmo. Vai dar uma pesquisada. Nível. O meu site favorito chama-se Goodreads. É um site que dá para ver os livros que são mais populares sobre um certo assunto, os reviews das pessoas sobre esse livro e assim. E a pessoa vai encontrar um livro sobre o assunto. É um Google dos livros. Exatamente. E vai dedicar ali 30 minutinhos, 1 hora, todas as noites, a ler esse livro com
não sei como é que vocês dizem no Brasil, um marcador, uma caneta para sublinhar. Sim, sim. Marca-texto, marcador, Marca caneta texto, marcadora. caneta marcador. É. Vai pegar no livro com um marcador para não ser uma leitura tão passiva. Você é do time que gosta do livro físico? Ou Sempre. você gosta do livro Sempre. físico? Já tenho ecrãs que chego durante o dia. Não quero mais Sim, não ecrãs. quer telas, né? É, não quero mais telas. Tem gente que gosta do Kindle, né? Você Não. gosta de livro. Já tenho telas que chego durante o dia. Sim. Então à noite tudo que eu não quero é telas. Tá certo. Então gosto de estar ali com um livro, marca-texto, ali a ler sobre realmente a área que eu quero mais melhorar na minha vida, naquela altura da minha vida. E isso é bom porque quando se lê antes de ir dormir, eu acho que o nosso subconsciente fica aquelas 8 horas que estamos a dormir ali a processar Eu aquela também informação. acho. Sim. E muitas vezes na manhã seguinte eu tenho ideias Relacionadas relacionadas ao tema. com o que li, porque tipo, o meu cérebro esteve sozinho ali a processar sem eu sequer estar Fazer as consciente. cognições. Exatamente, exatamente. E então é um dos motivos que eu faço essa parte de escrita e de leitura antes de dormir, porque o meu cérebro assim processa enquanto eu estou a dormir. Então, Trabalha pra você no passivo. exatamente. E então é por isso que às vezes as pessoas dizem, antes de dormir, dormi tão mal, não tenho ganas de dormir. O que é que fizeste antes de dormir? Tu viu um filme de terror. Eu pensei, mas o que é que estavas à espera? Tipo... E isso é muito real, porque normalmente a gente sonha com algo que assistiu. Sim, Se você viu filme de terror, ou você viu de Exatamente. suspense, você sonha com aquilo, né? Exatamente. Eu tenho 2 filhos, eu tenho crianças, então eu falo, teve pesadelo, então o que você estava vendo? Eu falo pro meu filho Exatamente. maior. E a tela tira o sono, a tela tira a qualidade do Claro sono que sim. mesmo. Então você ir se desligando da tela, ir pro livro mesmo, você vai preparando o teu cérebro, até com os picos de melatonina e Sim. tudo mais, para você dormir melhor. Sim, uma né? luz mais baixa e Sim. tal. É perfeito. E com relação ao espiritual, você tem uma fé, você tem algo que isso é um alicerce, que te fortalece, que você recorre, enfim. Você acha isso importante também? Sim. Portugal, enfim, né? É uma fé cristã, Sim, uma fé exatamente. católica, enfim, você também pratica isso? Você acha importante para o seu equilíbrio, você, enfim, buscar isso, buscar a Deus, buscar onde for a tua fé, frequentar, enfim, fazer oração, pedir, enfim, você acha que isso também é importante ou você é mais cético? Eu acho que a melhor forma, acho que cada religião tem pontos bons que se dá para tirar, até. Mas todas 90% das pessoas bem-sucedidas que eu conheço realmente têm algum tipo de fé. E então, Você observou isso? Que os que você Sim. conhece, que você se inspira, eles também têm uma prática de uma fé. sem dúvida, sem Sim. dúvida. E então, a meu ver, sim, é muito importante realmente ter uma interpretação do universo Sim. com algum Um fundamento. propósito de como estamos aqui, por que estamos aqui, Sim. quem nos trouxe para cá. Exatamente, exatamente. E um livro que me encontrou, que me ajudou muito a ter essa interpretação, foi um livro dê a chamado O Poder do Agora. O poder do agora. Esse é um livro que, assim, para quem está um bocado Perdido? assim? perdido espiritualmente, religiosamente, para alguém que... Porque é normal uma pessoa que uma pessoa que é muito inteligente e estuda muito e assim, acontece muitas pessoas ficarem ateus. Sim. Acontece muito. Sim. E eu acho que, especialmente para essas pessoas, Quando elas estão começando a não ver sentido na Sim. fé, que é de herança familiar, né? acho que E aí para lê essas esse livro. pessoas, esse livro seria o que eu aconselharia, O Poder do Agora. Porque é como um gráfico. Uhum. A crença religiosa é como um gráfico, eu acho. Um gráfico assim em U. Ok? E aqui estão pessoas menos inteligentes, que acreditam sempre em religião. Depois, Conseguem ser mais manipuladas. sim, exatamente. Sim. Depois, à medida que a inteligência vai aumentando, as pessoas vão acreditando menos e menos. Ok? E é o meio do gráfico. Ok? Depois, as pessoas que realmente são extremamente inteligentes é que também acreditam, muitas vezes, tanto quanto, mas que realmente são facilmente manipuláveis. Sim. É Só muito que- interessante. Só que começam a crer com uma visão aberta e mais esclarecida do Exatamente. assunto. É muito interessante esse aspecto. Que as pessoas que estão no meio, em termos de inteligência, em termos de conhecimento, normalmente são as não crentes.
É um vácuo realmente muito E interessante. esse livro comenta disso também, E esse livro progresso, é um progresso da ajuda fé, as né? pessoas a passarem realmente as pessoas que realmente são O inteligentes, ceticismo, né? que são céticas com um motivo lógico, Uhum. por causa de ciência assim, ajuda essas pessoas realmente em terem uma interpretação de Deus. E Ah, ter um encontro ali com a tua fé e com o teu sim, uma espiritual. interpretação de Deus, entender a pessoa que foi Jesus, porque Jesus, assim, foi uma pessoa. Sim. Jesus não é um espírito, não é nada. Jesus Não tem foi como negar uma a existência pessoa, dele, né? sim, propagou desenvolvimento pessoal. Sim. Não há nenhum misticismo, nada. Foi uma pessoa que propagou desenvolvimento pessoal. Tal como, sei lá, Gandhi, tal como Nelson Mandela. Foi uma pessoa, só que a única diferença foi há mais tempo atrás. E, na altura, falava-se muito através de parábolas. Não era tanto... Para as pessoas entenderem melhor um ponto, falava-se mais através de parábolas do que dizer diretamente, logicamente, uma coisa. O provérbio, Sim. o conselho do que se fazer. Exatamente, ele Ele usava usava parábolas. parábola. Mas foi simplesmente uma pessoa que propagou o desenvolvimento pessoal. Sim, Foi, sim. não é Inteligência emocional. inteligência emocional. Só que a única diferença foi através de parábolas, e como foi há 2000 anos, essas parábolas hoje em dia soam um bocado tipo arcaicas e assim. Mas é só por causa disso. Ele estava muito à frente do seu tempo. Mas foi só uma pessoa. Jesus foi uma pessoa. E Deus, para mim, é o universo. Deus, para mim, é tudo. É esta mesa, este microfone, sou eu, sou você. Deus é tudo. Então, se for assim uma interpretação assim bem simples, Que é o jeito que você crê. para mim seria esta. Sim. Para mim seria esta. Mas lá está, esse livro ajuda assim a aprofundar muito mais, a entender mais espiritualmente a questão e assim. E eu aconselho bastante. Muito É dos legal. meus livros, é assim, Um livro de cabeceira. um dos assim. meus dois livros, eu já li, assim, físicos, mais de 100 livros, mas e esse, que é um livro mais espiritual, e outro que se chama As 48 Leis do Poder, são os meus dois livros favoritos. As 48 Leis do Poder. Ele é mais corporativo, ele é mais pra negócios. Ou não, ele é pra vida. É para a vida. Desenvolvimento pessoal. É para a vida, é um livro que fala sobre os maiores líderes da história, tanto para o bem ou para o mal, líderes bons, pessoas influentes boas, Mother Teresa de Calcutá, pessoas que Gandhi. pessoas que estão mais neutras, tipo Napoleão Bonaparte, ou pessoas mais Maquiavel e assim. Fala de todas as pessoas influentes e tira os pontos. Hitler. Todas as pessoas, ele tira aspectos bons, bons e maus. Sim, sim. Bons e aspectos que levaram à queda deles. Perfeito. Também. Como que é o nome? As 48 As 40. Leis do Poder. O autor é Robert Greene. Inclusive, os livros dele, assim, ele tem uns 5 ou 6 livros que eu já li muito bons. Robert Greene. E o outro autor, do Poder do Agora, chama-se Eckhart Tolle. É um autor alemão. Também, assim, pelo menos uns 5 livros dele que eu já li, muito Todos bons. muito bons. Um é mais na parte espiritual, o Eckhart Tolle. O Robert Greene é mais numa parte de inteligência emocional, gestão, Desenvolvimento pessoal. desenvolvimento pessoal, saber como lidar com outras pessoas, Muito importante. saber como viralizar nas redes sociais. Esse livro também ensina como é que estas pessoas ganharam um culto. Napoleão, Ganharam Adolf a voz, Hitler. que você comentou Exatamente. no começo, né? Exatamente. Ter a voz, uma voz com propriedade sobre aquele assunto. Exatamente. Uma voz de influência naquele tema. Exatamente. E o que é que todas estas pessoas tinham em comum? Mother Teresa de Calcutá, o Gandhi, todas estas pessoas conseguiram realmente ter tantas pessoas a segui-los, e o livro ensina ensina muito a fundo sobre isso. Sobre isso. Para nós finalizarmos, que pena, a gente está terminando, mas foi recheado de muitas informações. Foi uma baita aula mesmo, assim como você está focado agora na área educacional, né? Queria mesmo enaltecer, agradecer e te honrar, porque realmente você trouxe muita informação para a gente, abriu a mente mesmo, e foi, além de abrir a mente, nos direcionando a seguir caminhos que tragam mais resultados e resultados efetivos. Sim. E palpáveis, possíveis, né? Sim. Porque você é um exemplo disso. Então, para nós finalizarmos, eu queria que você, enfim, deixasse um recado, falasse principalmente da sua rede social, Claro. Convidasse o nosso público para novamente conhecer e saber também da sua mentoria, convida como eles chegam até uma cotação da sua mentoria, algo assim. E aí a gente finaliza. Te agradeço mais uma vez. E fica o convite aí para quando você quiser voltar e
tratar de um outro Claro. assunto, você já está com portas abertas aqui com a gente, porque foi realmente um grande privilégio, uma honra conseguir agenda contigo, porque ele fica só 6 meses no Brasil e fica 6 meses em Portugal, né? E a gente conseguiu... Não estou só no Brasil, eu estou entre aqui e o Paraguai. Quando eu Sim, estou na aqui América do Sul. América do Sul, sim. Então... E depois estou em Portugal. Então, realmente foi um grande presente para o nosso podcast mas tê-lo, para as Adolfo. pessoas que estão a ver, se quiserem entrar em contato comigo, estão mais que à vontade, mandar mensagem no Instagram. Adolfo Pereira, é só pesquisar Adolfo Pereira no Instagram e vão encontrar. E é só o Adolfo Pereira que é o principal. E não tem um Instagram que é para mentoria? É dentro. É do Adolfo Pereira. Tem um link no Adolfo Pereira que é para entrar na... Mas eu nem sequer estou a oferecer mentoria publicamente. Isso é algo que ainda estou mais privado. Entendi. Mas se puder ajudar algumas pessoas de qualquer forma, podem me mandar mensagem, sim. Você entende em que nível que elas estão ali do negócio e consegue ver se ali você consegue adotá-los para fazê-los desenvolver ou se ainda não é o momento, né? Exatamente. Perfeito. Podem mandar mensagem lá no Instagram, nem que seja só para dizer, olha, eu gostei do podcast. Mandem mensagem Fiquem lá. com uma dúvida, e aí pergunta para ele o que você queria ter perguntado, que eu não perguntei. Exatamente. Ou nos comentários, aqui no vídeo do YouTube, eu vou ler todos os comentários também, das pessoas aqui no vídeo. Exatamente. E se quiserem segunda parte, deixem um like. Exatamente. Se inscreve aqui no canal. Pessoal que veio, os fãs do Adolfo, se inscreve aqui no canal também, dá uma força, fica compartilhando e assistindo os nossos próximos conteúdos, que esse é o nosso objetivo. Trazer vozes influentes e mestres num determinado assunto para também te dar um pedacinho dessa informação para você também saber um pouco do que eles dominam. Esse é o objetivo do Podbext. Antes de terminar, eu queria agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, que é o escritório jurídico da doutora Thaís de Araújo. É um escritório generalista, todas as áreas do direito você vai poder ser atendido lá, você vai ter a assessoria dos advogados especialistas em cada área, então não deixa de seguir também. Se você tem alguma demanda ou conhece alguém que precisa, pode indicar o escritório da nossa doutora Thaís de Araújo. Eu sou Thaís Acarelli, esse foi mais um episódio do Podbext com o nosso querido aí, nosso Master Coach em mídias sociais, Adolfo Pereira, nosso convidado internacional, português. Ah, esqueci de perguntar, você é de Porto, você torce pro Porto? Claro que sim. Ah, claro que sim. E no Brasil, você tem time? Por acaso aqui não sou assim muito... Ainda não encontrei uma equipa que me fizesse, sou desta equipa. Ainda Mas gosta de futebol? Não. Não gosto de futebol. Pior que não. Enfim, você torce pro Porto porque é o time da sua cidade. Da minha cidade, exatamente. Então tá bom, o Porto é verde. É azul. É azul? É azul. Ah, então eu errei. Não tem problema. Então aqui, lá como já é azul, a vendedora, torce aqui para um verde, pro Palmeiras. Tá. É o meu time aqui combinado, de São Paulo. Combinado. E aí a gente termina então agradecendo a sua audiência, obrigada por ter ficado aqui. Dá o seu like, comenta, enfim, faz a sua pergunta. E esse a gente vai finalizando esse é o momento que eu vou me despedir e já te convidar para quarta que vem. Fica que a gente vai ter um outro convidado também muito especial para trazer uma notícia aí, uma informação, agregar conteúdo para você. Um abraço, te agradeço e esse foi mais um Podbext dessa semana.